queria lhe fazer. Qual é a sua avaliação dos primeiros meses do governo Bolsonaro em relação à educação? Como o senhor vê que tem sido feito nesse breve período? Olha, o governo Bolsonaro, no seu núcleo ideológico, ele é um governo anti-ciência, né? Anti-educação integral, né? Então é uma regressão jamais imaginada para aqueles que passaram, como eu, todas as reformas educacionais, desde a equivalência, as leis de equivalência, né? Então é um governo que pauta a educação pública com brutal displicência, mas não é só displicência, é uma ação ativa naquilo que a gente poderia dizer o desmonte do pouco que existe de educação pública que vai da pré-escola à pós-graduação, né? E atacando sobretudo aquelas áreas que têm que ver com a cidadania, né? E se a gente olha o núcleo do Ministério da Educação, o núcleo dos direitos humanos, o núcleo do ministro das Relações Exteriores, ali tem um núcleo ideológico, né, onde mora, digamos, tanto as teses da ideologia de gênero, quanto as teses do domínio da cultura marxista, quanto as teses conservadoras contra a laicidade e a secularização, enfim, é uma regressão do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista da cidadania, né? E qual é o papel que o senhor vê do projeto Escola Sem Partido dentro desse bloco no poder? Como é que ele se articula com o senhor percebeu? O senhor fez uma obra, duas obras na verdade, atualmente, uma sobre Escola Sem Partido e outra Perspectivas. A Escola Sem Partido, digamos, ela tem uma origem lá já nos anos 2004. Como é que eu interpreto? É que com a ascensão ao poder de um governo com base popular, né, a classe burguesa brasileira e os seus setores mais conservadores, mais reacionários, acenderam o sinal de que deviam se organizar tanto atacando a disputa no conteúdo, no método e na gestão e no dinheiro à escola pública, quanto do ponto de vista ideológico, né? Ou do ponto de vista da perspectiva de educação. O Todos pela Educação pega esse lado da disputa de qual o conteúdo, qual a forma e qual o método de ensinar e a disputa do fundo público, né? A Escola Sem Partido não, ela é um fundamentalismo, né? Porque na verdade é um fundamentalismo que se apega àquilo de mais retrógrado que existe do ponto de vista humano, eu diria, né? É composto por grupos da Merco-Igreja, né? Que transforma são os vendilhões do templo, como diria Brizola na sua época, né? E que voltam à ideia da supremacia da religião, e não era espiritualidade, nós discutimos isso até sobre a ciência. Então nós vimos o que foi isso na Idade Média, voltamos aí à Idade Média. Mas também atacam aquilo que denomina os valores, né? Os valores da família, né? E aí a ideologia de gênero, a questão dos LGTBs, enfim. Então é uma forma e que quem assumiu como plataforma para se tornar lei é um dos filhos do presidente, não, entende? Então, o Escola Sem Partido, dito pelo senhor presidente, né, o horizonte de como vem a escola pública, ou seja, é algo
absolutamente estranho à própria sociologia clássica. Veja, Durkheim, o grande pai da sociologia clássica, eu diria liberal, até conservadora, sinaliza que é papel da escola arrancar da família os filhos que vivem um mundo privado, um mundo particular, e colocá-los na diversidade que é a sociedade, para que eles possam conviver em sociedade. Então, eu citei agora aí no debate, no Conselho, uma síntese de uma conferência que vai fazer o professor Dr. Luiz Antônio Cunha, em pensar a educação lá em BH. Então ele mostra que este projeto tem 6 pernas, né? Primeiro e todas elas combatendo a secularização e a laicidade e o público. Um deles é exatamente a defesa do ensino religioso nas escolas. Segundo é o combate e a perseguição daqueles que cometem ideologia de gênero. Terceiro é o escola sem partido. Quarto é a militarização das escolas. Quinto é a tese da educação em casa. Então, o escola sem partido ganha fórum de política de governo. E é disso que nós temos que ter clareza. E não necessariamente eu estou dizendo isso a partir do nada, é a partir da própria fala do chefe maior, presidente da República, que coloca isto como uma diretriz do seu governo. Que transborda a sociedade. Veja a intervenção da propaganda no Banco do Brasil, que mostrava exatamente a nossa diversidade, com fins de mercado, para angariar pessoas para esse mercado. Palavras como pluralidade, diversidade, estão sendo banalizadas como fossem de comunistas ou de bolivarianos, né? Então, é algo que penetra, digamos, numa sociedade pouco letrada, né? Dominada, eu dizia lá, nas grandes cidades, por 2 forças brutais, que é a alienação do tráfico e a alienação dessas denominações, sobretudo neopentecostais, que fazem a merco-igreja, a igreja como um negócio, e aproveitam, digamos, a fragilidade da situação dessas populações para também orientá-las politicamente, né? A eleição de 2018 teve um peso decisivo, esse peso de cabresto, a gente diria. Certo. O professor estava comentando que toda a proposta do projeto Escola Sem Partido, ela está voltada para a escola pública, certo? Ela pode ser dito, e também que a escola projeto tem relação com o projeto de governo. Sim. Ela tem relação com a proposta já iniciada no Temer da reforma do ensino médio, na sua compreensão? Eu relaciono 3 fundamentalismos que formam uma unidade no diverso. Né? O primeiro deles é o fundamentalismo econômico, que nós voltamos a ele de forma radical, né? A expressão é que tudo é mercado, né? A reforma da Previdência, na verdade, não é reforma da Previdência, é acabar com a Previdência. A forma mais fácil de reformar é acabar. E qual é o pressuposto disto? Voltamos lá ao início da discussão da natureza humana, lá em Locke, Hume, em Adam Smith, né? Que Berkeley, Bentham, né? Que dizia que todos nós recebemos uma mesma natureza humana. E, portanto, deixando cada um de nós escolher, a sociedade vai ter harmonia e cada um vai ter de acordo com o seu mérito. E aí vem a ideia da meritocracia, né? O que acontece? Esta visão joga para fora toda a história
da dominação de uma classe sobre outra, desde a sociedade antiga, a escravidão, sociedade medieval, e hoje a sociedade assimétrica sob o capitalismo, né? É a mesma coisa que dizer que os brasileiros, as famílias, os adultos, têm uma média salarial de R$800. É a mesma coisa dizer que os filhos dessas famílias, desses sujeitos adultos, têm a mesma chance de escolha de um filho do Faustão, se tiver filho, que ganha 5 milhões na Rede Globo, né? Ou então que no dia seguinte da abolição da escravidão, os ex-escravos estavam na mesma condição de escolha do que seus ex-donos. Então esse é um fundamentalismo, nós regredimos. Veja, o século XIX e sobretudo o século XX foi um século sangrento, de 2 guerras mundiais, uma revolução socialista, em cima desse pressuposto. Então o próprio capitalismo está regredindo a teses mais violentas. O fundamentalismo político, que esse tem traços proto-fascistas ou neofascistas, é de que na democracia relativa de uma sociedade capitalista, o teu adversário não é alguém a eliminar, é alguém a ganhar. E o fundamentalismo político é que você tem que eliminar o outro, eliminar anulando ou até fisicamente. A semana que antecedeu as eleições, havia ameaças físicas a negros, a LGTBs, a intelectuais, etc. Os erros que se cometem ainda, existe alguma institucionalidade, contiveram isso. E, portanto, o fundamentalismo político, ele na expressão, eu usaria até uma categorização de um liberal social que eu gosto muito, que é o autor de esquerda e direita, que há pouco que ele diz o seguinte, temos que manter essas categorias. Existe uma extrema esquerda, que ele diz, que tem como projeto superar o capitalismo. Tem uma esquerda social-democrata que pensa que vai, que postula melhor, diminuir a desigualdade melhorando o capitalismo. Tem uma direita que tem no centro o liberalismo de mercado. E tem uma extrema direita, cujos exemplos que ele dá são os regimes fascistas e do Mussolini e nazistas do Hitler, né? Então, eu não seria irresponsável dizer que nós estamos hoje com um fascismo no Brasil, mas também não seria correto em não dizer que nós temos elementos fortes de proto-fascismo. Tem vários textos aí, textos já da América Latina anteriores que discutem e afloram. Tem um historiador americano, Mark Bray, até educador, que ele diz que não precisa muitos fascistas para instaurar um regime fascista, só que exista vácuo na sociedade. Então, portanto, e finalmente o fundamentalismo religioso. E esse fundamentalismo religioso também é fanático, né? Também quer eliminar as outras religiões, também quer perseguir o diferente, né? O diverso, melhor, quando não o desigual, né? Então, esses 3 fundamentalismos é que tornam, do meu ponto de vista, um poder explosivo contra os pobres e contra o pensamento divergente, imagine você que isto foi construído também. Havia 2 signos, um que tem que ver com a meritocracia e outro que tem que ver com o pensamento crítico. 2014, Petralha e Mortadela. Petralha, evidente que existia o objeto e o golpe de Estado de 2016, que se colima, era acabar com um partido que, com todos os problemas que ele possa ter, várias correntes, mas o bloco de poder, que não é o que assumiu o governo, essa é outra questão. O bloco de poder do golpe é o grupo de 90, que imaginavam, fazendo o golpe, assumiriam o poder e teriam as reformas liberais, talvez não tão ultraliberais, e não teriam
aquilo que três elementos que eu coloco hoje que vivemos na sociedade, que é a estupidez humana, onde tudo é mercado, a insensatez humana, sobre várias medidas que desagregam a sociedade, e a insanidade, quando você tem como uma das políticas armar a população para defender a liberdade e a propriedade. Isso é insano, é uma insanidade. Então, este conjunto de elementos, esse fundamentalismo nos coloca numa situação que nós temos que pensar muito dentro das instituições que ainda têm algum poder de defesa e de reação. Nós podemos conversar isso adiante. Certo. O senhor chamou a atenção uma coisa que também tem me sensibilizado, também o grupo que a gente está fazendo pesquisa, que, bom, o fascismo ele foi um elemento histórico, mas ele tem algumas raízes que o Adorno percebia no anti-intelectualismo, na agressão exacerbada contra outros grupos, o elemento religioso. Queimar os livros de filosofia e de sociologia. Perfeito. Junto a isso, que o grupo que fez o golpe é o de 90. E esse outro grupo que assumiu o poder, ele tem uma perspectiva mais agressiva em relação à política de eliminação ao outro. Mas eles se comunicam na sua interpretação? Eles têm continuidades? Se comunicam por um processo de classe. Veja, eu vou usar o exemplo da Rede Globo. A Rede Globo está sendo ridicularizada, né? Está sendo gozada, né? Gozação a céu aberto. Entretanto, ela não pode se colocar contra as reformas, que são reformas que ela mesma sempre defendeu, né? E ela na verdade, uma das autoras de ter jogado o poder naquilo que agora lhe é um problema. São contradições, eu acho que tem que se explorar contradições. E idem, eu sou um crítico há muito tempo do judiciário, eu e muita gente, e sempre tomei como uma das questões do que li numa tese de doutorado sobre o Vale de Jequitinhonha. A autora, que não lembro o nome agora, dizia: aqui se comete a justeza da injustiça. Então, a justiça é sempre um poder dominante, né? Obviamente tem aí matizes, né? Mas hoje eu estou defendendo o judiciário contra o ataque que está sendo feito justamente por essas forças. Se a gente não lê isto, especialmente o pensamento crítico, nós temos que defender, porque se você caçar 4, 5 juízes, né, do Supremo, e colocar outros 5, ali a festa está feita por completo, né? Então, há contradições. Nesse sentido, a autorização da entrevista ao Lula é um sinal positivo dessas contradições, extremamente positivo, mostrando ao mundo que, de fato, o julgamento do ex-presidente, concordemos ou não, gostemos ou não do Lula, foi um julgamento político. Mas, juridicamente, os argumentos foram absolutamente risíveis, né? Se não cínicos, né? Então, isso está aparecendo. Só não ganha mais força porque somos uma sociedade maneteada pela desinformação, pela não democratização da mídia e por aí vai. Certo. Aproveitando o gancho, professor, em relação à justiça, mais cedo nós acompanhamos na audiência pública uma das perguntas da Márcia sobre justamente a justiça, que nos são impostas algumas coisas, como é que nós podemos dizer não, já que é a lei. Essa é uma resposta que eu achei muito interessante, que a lei ela tem determinadas interpretações dependendo de quem tem poder ou não. Claro, né? Claro. E eu quero fazer esse gancho específico em relação, de novo, às reformas do ensino. Eu tenho acompanhado uma das escolas que aderiu ao ensino integral. E a coordenadora pedagógica disse: nós somos obrigadas por lei a ficar 4 anos agora com o projeto. Nos foram prometidas N coisas, como curso de formação continuada, melhorias da infraestrutura, e que os alunos teriam um mínimo de infraestrutura também para permanência. Nada disso aconteceu, e nós estamos já percebendo, no universo de 90 estudantes, uma grande quantidade de evasão,
porque eles não têm dinheiro para ficar e preferem sair para fazer, procurar um estágio, alguma coisa assim. Queria lhe perguntar, em relação a isso, o senhor tem percebido um cenário parecido em outras escolas? Sim, uma constante? Sim. Eu fui numa audiência pública há um ano, logo depois da Contra-Reforma, né, em Alagoas. Todas as escolas públicas que tinham sido consultadas para ter a experiência da escola integral, nenhum diretor queria, por uma única razão que você está colocando ali, e que Miguel Arroyo, eu acho que sintetiza de uma forma brilhante. Mais escola dessa escola, que horror, né? Esse jovem não tem lugar para o professor, não tem bebedouro, não tem... Então, e também esse jovem pelas razões econômicas, né? Se você não lhe dá uma bolsa, se você não lhe dá uma refeição de manhã, tarde e noite, como era há pouco a proposta do CIEPS lá ele não fica não é porque não quer, porque não pode, né? Não pode. Então, e de outro ângulo que você coloca na questão, né? Para uma escola ser de tempo integral, eu vi agora na Suécia, né? Fica de manhã à noite, mas tem lá todas as atividades esportivas, cinema, cursos de corte e costura, curso para fazer comida, como é que é o maître, enfim, vão aprender coisas da vida, né? Ficam o dia, mas não é só escola. E uma escola que tem espaço, que tem, enfim, é educadora no seu espaço físico e na sua estrutura. Então, escola de tempo integral não é uma escola íntegra ou integral, né? Então, quer se oferecer porque, na verdade, isso é uma estratégia também suposta, e é uma estratégia, vou dizer, míope, de segurar esse jovem na escola, porque na rua ele pode ser incômodo, né? Então, a escola de tempo integral tem que ter uma base material, que começa pelo prédio, pela sala, pelos laboratórios, pelo tipo de serviço de educação que você oferece. As escolas privadas, se paga tudo, tem tudo isso, né? Tem piscina, aquelas grandes escolas caras, tem o inglês, tem o espanhol, tem o japonês, se o cara quer aprender, porque tem professor, enfim. São escolas de 5, 10, 8 mil reais que se paga. Então, é uma lei que não vai pegar, né? E o jovem não suporta. As ocupações das escolas no Paraná, sobretudo, mas no Rio também, em São Paulo, mostram isso. Os jovens queremos ficar na escola, mas queremos pelo menos bebedouro, banheiro, queremos professor, enfim. Se você olha nos institutos federais, eu vou nos institutos federais, a garotada ama ficar lá dentro. Tem competição de esportes, tem coral, tem teatro. E quem mais ama é quem vem exatamente esses que mais precisam da profissionalização, né? Essa é uma escola que de fato promove cidadãos no seu duplo sentido, que eu dizia lá, cidadãos para interpretar minimamente a sociedade e prepará-los para o mundo do trabalho, porque o mercado do trabalho é cada vez menor, né? E aproveitando também o gancho para encerrar o seu tempo, resgatando da audiência pública, o senhor deu enfoque também em relação à educação profissional. E fez algumas relações muito interessantes, me ajuda por gentileza, Marco, sobre o notório saber e sobre a reforma mercadológica. Em especial, o que está sendo incentivado por esse governo. Quais são as experiências que o senhor percebeu já e quais são os possíveis resultados da aplicação do notório saber e dessa perspectiva mercadológica? Eu não pude detalhar muito lá, mas todas as reformas, a emenda 95, a reforma da Previdência, ou a contra-reforma da Previdência, a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da educação média e agora a proposta da carteira verde e amarela, no fundo é liquidar com o trabalhador público. É ir diminuindo o trabalhador público. E
o trabalhador público ser gerido pelos critérios de mercado. O colega lá do Simpro colocou muito bem a questão, né? O Sistema S não contrata professor, não tem concurso, não tem carreira, não tem nada disso, não tem uma perspectiva de longo prazo. Então, você tem aí prefeituras, por exemplo, já uma em Santa Catarina que fez uma concorrência pública para professor que oferece menor salário pelo tempo na educação física. Eu estava fazendo uma conferência na Escola Sul da CUT, um debate, um seminário, e lá um professor veio à tarde na conferência. Ele disse: eu sou de uma escola que vão aplicar agora o modelo da gestão das escolas públicas. O Instituto Ayrton Senna assume a escola e orienta todo o processo pedagógico, e a diretora é a síndica da escola, vai cuidar da briga, vai cuidar de chamar a polícia, enfim, o projeto pedagógico é um projeto privado, né? Isso que eu dizia, que a tendência é uma seinaização do sistema público de educação, né? Oxalá fosse com as estruturas que o Senai tem, mas o Senai, quando estudei lá nas décadas de 70, cujo texto que eu fiz, o único, foi Fazendo pela Mão a Cabeça dos Trabalhadores. Então, é uma tendência à terceirização, é uma tendência ao trabalho intermitente, trabalha o cara, por exemplo, todas as áreas, porque não é verdade, como dizia lá a presidente do conselho, que isto é inocente, que é só para a educação profissional estrito senso. A própria Contra-Reforma do Ensino Médio está dizendo: Estado, se vocês têm problemas, ofereçam a educação profissional. O representante do estudante disse: aquela escola, aqueles municípios dos 5.000 e poucos municípios, que tem só uma escola, primeiro ela vai oferecer, se a lei disser duas, vai oferecer uma, que é a educação profissional, e outra pela metade, porque não tem professores. Então o aluno não escolhe, é a escola que vai dizer, é o sistema. Enfim, então é uma tendência que, como eu tenho dito nas palestras, que nós temos que combater no detalhe e no todo. E imaginar que isso não possa prosperar, que se sedimente por 20 anos, né? Então nós temos, aí é um outro papo, é como as forças democráticas, eu volto a um termo, mesmo tendo uma ideologia, uma perspectiva de que o capitalismo é uma sociedade anti-humana, antiética, antidemocrática, né? Mas nós lidamos dentro de, como diria Bertolt Brecht, na teoria o caminho todo, na política um passo de cada vez, entende? E nós temos agora, nós avançamos passo na Constituinte, nós avançamos passos em disputas, e nós temos que dar um passo atrás, não renegando o princípio, nós temos que agregar forças que vêm exatamente este bloco que está na extrema, na categorização do Bobbio, né? E, portanto, retomar o papel das instituições, né? Que teve um papel extremamente importante para acabar os 21 anos de ditadura. A OAB, a Ordem da Imprensa, enfim, instituições, universidades, sindicatos, enfim. Temos que juntar forças que lutem nesse divisor, que está presente cada dia mais forte na sociedade, né? Ótimo. Bom, professor, muito obrigado pelo seu tempo.